Bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que até agora eu não vi nenhum pastor ou pastora abertamente falar sobre esse assunto. E foi uma coisa que eu estava orando de madrugada e o Senhor realmente Ele me mostrou que normalmente as pessoas não falam sobre isso. Porque na verdade é uma coisa que tem que ser inspirada por Deus, é Deus que tem que mostrar. E de madrugada o Senhor começou a falar comigo sobre isso. E eu falei, Pai, mas aonde que estão os versículos, Pai, para a gente realmente saber sobre isso? E o Senhor pegou um versículo e começou a me mostrar que muitas vezes a gente nem repara, a gente lê a Bíblia como fosse um livro, a gente não para estudar o que aquela palavra está falando. E eu achei interessante. Mas antes de eu começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi a fruta que Eva comeu? Onde é que está a maçã na Bíblia? Está vendo como a gente lê, mas a gente não repara? Com a queda do homem, realmente a gente ficou na dúvida qual seria. E a Bíblia, na verdade, ela não fala especificamente. Por isso o tema da mensagem é: qual foi a fruta que Adão e Eva comeram? Com a queda do homem, a gente pode ver lá em Gênesis 3, de 1 ao 7. Gênesis 3, de 1 ao 7. E vocês já cansaram de ler isso. Todo mundo já leu isso milhares de vezes. Essa passagem é sobre a queda do homem. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu-a. 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que Deus possa abençoar a palavra dele. A gente começa aqui a ver, Satanás escolheu se disfarçar de criatura esperta. O texto não comenta porque a serpente se aproximou da mulher. O texto não fala isso. Talvez porque Eva, diferentemente de Adão, não recebeu a proibição diretamente de Deus. Porque quem recebeu a ordem foi Adão. E obviamente Adão passou isso para Eva. Satanás iniciou a sua conversa com a mulher, duvidando do que Deus dissera. A mulher distorceu-a, dada por Deus, ao acrescentar na sua própria interpretação: nem tocareis nele, para que não morrereis. Está lá no versículo 3 que nós lemos. Eva pode ser exagerada na esperança de tornar a ordem de Deus
tão restritiva que parece injusta ao que Adão não tivesse comunicado a proibição corretamente, talvez, para ela. Talvez ela pensou, Adão só falou que não podia comer, mas será que realmente é tão importante assim não comer? Será? A serpente contradisse Deus, usando a frase da ordem divina, que está no versículo 4, que nós lemos. Então a serpente disse à mulher: é certo que se não morrereis. A tentação de desobedecer envolvia obter conhecimento antes de aprender a obedecer. Em última análise, toda tentação envolve o agir a nossa maneira em vez de a maneira de Deus. Nós podemos ver isso em Provérbios 14, 2. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Muitas vezes achamos que estamos fazendo o que é certo. Não, eu sei, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo e falando é o certo. Mas será que é? E também está em Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Instruir o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, tudo aquilo que nossos pais nos ensinaram, a gente, na verdade, a gente põe em prática quando nos tornamos o quê? Adultos. Os olhos deles só se abriram, se você reparar aqui, primeiro Eva comeu, e depois ela deu para Adão. Mas quando Eva comeu da fruta, os seus olhos não se abriram. Você pode ver aqui, ela comeu e deu para Adão. Nas Bíblias mais inteligentes e as mais antigas, falam que depois ela tinha comido e depois é que ela foi dar para Adão, muito depois. Mas os olhos dela não se abriram. Os olhos só se abriram quando ele comeu da fruta. Está lá? Vendo a mulher, no versículo 6 de Gênesis 6, Gênesis 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore sajável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu-a. Ela comeu primeiro, seus olhos não tinham aberto. No versículo 7, quando ele comeu, abriram-se então os olhos de ambos. Está aqui. Quando ela comeu, os olhos dela não tinham se aberto. Quando ele comeu, ambos os olhos foram abertos. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles não saíram do lugar onde eles estavam. Eles não se mexeram da onde eles estavam. Então, por essa maneira, a fruta que eles comeram não foi uma maçã, foi o figo. O figo foi a fruta que eles comeram. A figueira é a terceira planta mais citada na Bíblia. Mais citada. Nós temos vários versículos sobre a figueira. Nós vamos ver alguns deles.
E subindo para Negueb, vieram até Hebron, onde estavam Amã, Sesai e Tamai, filho de Anak. Ora, Hebron foi edificado 7 anos antes de Zoar, no Egito. 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual dos homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. São milhares de passagens que falam sobre o figo. Nós não vemos passagem que fala sobre maçã. Tanto que até tem uma marca famosa aí que tem o símbolo da maçã com a mordida. Mas não é. Não é. Se você começar a estudar, como eu comecei a buscar cada passagem que fala sobre o figo, tá? Ele fala que quando você fica doente, você deve passar pasta de figo sobre os seus cortes. Isaías 38, 21. Isaías 38, 21. Ora, Isaías dissera: tome uma pasta de figo e o ponha sobre cataplasma, sobre a úlcera. E Ezequias sarará. Então, o figo, ele tem o quê? Poder de cura, de sarar. E tem milhares de passagens. Milhares. Miqueias 4, de 1 ao 5. Miqueias 4, de 1 ao 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e se alcançará sobre os outeiros, e ele conformará aos povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas, e longínquas as converterão as suas espadas em rédeas de arado, e as suas lanças em podereiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Pois todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos para todo sempre em nome do nosso, no nome do Senhor nosso Deus. Então, essas são algumas passagens que falam sobre figueira. E em Mateus, nós temos, em Lucas também tem sobre a figueira. Nós podemos ver Lucas 13, do 6 ao 9. Lucas 13, do 6 ao 9. E passou a narrar esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não achou. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave e dê redor, e lhe dê estrumo. E se no futuro der fruto, bem mais, se não, cortarei.
até o 9. Então você pode ver que o homem veio buscar o que? Fruto daquela videira já há 3 anos. E ele chegava ali, não tinha fruto. Não havia fruto. Ele falou: olha, quando eu cortar essa árvore, eu não quero mais aqui. Significando o quê? Muitas vezes são as pessoas. Muitas vezes as pessoas passam tempos e tempos dentro de uma igreja e nunca crescem. É importante a gente aprender que dentro de uma igreja você tem que crescer espiritualmente. Você tem que crescer em todos os aspectos da sua vida. Você não pode simplesmente ficar parada, só ouvir a palavra, ir para casa, voltar no outro dia, ouvir a palavra, ir para casa, e não pôr aquela palavra em prática. Isso está errado. Você tem que ouvir a palavra, você tem que pôr ela em prática. Tem gente que ouve a palavra, sai daqui e continua fazendo as mesmas coisas erradas lá fora. E acha que está tudo bem. Da minha consciência está tudo bem. Só que não está. O nosso Deus, Ele está em todos os lugares, em cada lugar que a gente vai. Ele está vendo tudo o que nós fazemos. Até mesmo antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já conhece. Está lá no Salmo 139. Ele já nos conhecia antes da nossa mãe nos conceber. Então, Deus sabe de todas as coisas. A gente talvez, muitas vezes, queremos enganar a nós mesmos. E eu posso falar uma coisa de certeza, porque eu vi isso de perto. Quando Deus vem falando, quando Deus vem mostrando, quando Deus te dá a segunda chance, te dá a primeira, te dá a segunda, te dá a terceira, na quarta, Ele corta. Na quarta, se aquele rapaz não tivesse o cuidado da figueira, seria cortado. Porque com Deus não se brinca. Muitas vezes achamos que a desobediência está tudo bem. É só chegar à noite, pedir perdão a Deus e ir para a cama, acabou. Não é assim. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Você quer plantar abacaxi e colher banana? Não vai conseguir não. Plantou abacaxi, você vai colher o abacaxi. Plantou maldade, você vai colher maldade. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu tenho falado isso aqui várias vezes sobre o Escadinha. O Escadinha era um cara muito mau. Ele era do juramento. Muito mau. Ele matava sem piedade nenhuma. Aí ele foi preso, foi posto na cadeia, e na cadeia ele veio conhecer o Senhor. Tanto que era para ficar na cadeia pro resto da vida. Mas o Senhor teve misericórdia e ele saiu depois de um tempo. Ele se converteu e ele começou a pregar. Tanto nas favelas, ele ia em Bangu pregar lá dentro. Mas um dia, ele estava indo na Avenida Brasil para pregar. E já tinham avisado ele que matariam ele. E metralharam o carro dele. Só que quando metralharam o carro dele, eles estavam ouvindo música evangélica. Mas infelizmente, pela arma ele feriu. Pela arma ele foi ferido. Você não tem como escapar disso. O que você plantou é o que você vai colher. E há pessoas que elas acham que elas podem falar mansamente e mentir numa boa. Só que Deus está analisando. Deus vê tudo que a gente
dizer que pelo menos 150 vezes eu já li a Bíblia toda. E mesmo assim, eu não conheço tudo, tanto que quando eu li, me surpreendeu. Me surpreendeu por causa do figo. Me surpreendeu porque, na verdade, eles não saíram do local, eles pegaram as folhas do figo e fizeram roupas para eles. E me surpreendeu por este, Mateus 21, de 18 a 22. Ora, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome, Jesus. E avistando uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou. E não achou nela senão folhas somente, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados: como é que imediatamente secou a videira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Mas para receber, você tem que passar tempo com Deus. Não é acordar: Senhor, obrigado por hoje de manhã, Senhor, me leva na tua paz, me traz na tua paz, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha ida, a minha volta, obrigado. Isso não é oração. Oração com Deus é expor tudo que você tem dentro de você. É falar com seu Pai. Mas o que mais me chamou nessa passagem é que, na verdade, a figueira enganou a Jesus. Por que ela enganou? Porque ela está cheia de folhas. E isso significa que tinha fruto ali. Só que Jesus, quando chega perto, vê que não tem fruto. Muitas vezes, tem pessoas que parecem que são cheias de folhas, são pessoas boas. Mas quando você chega perto e passa o tempo, você vai ver que é maldade. Por isso é que é importante sempre perguntar ao Senhor sobre as pessoas. Porque nós, como seres humanos, nós amamos pessoas, ainda mais igreja. Por isso é que damos roupa. Como eu já falei aqui várias vezes, tem pessoas aqui que chegam aqui e vêm brigar com a gente. Ah, você tem que vender. Eu não tenho que vender. Se de graça foi dado, de graça eu tenho que dar. E olha, vou te dizer uma coisa: quanto mais a gente dá, parece que mais chega. E olha que a gente dá para vários lugares. A gente dá para Teresópolis, a gente dá para Pedra de Guaratiba. Pessoas todos os dias vêm aqui, né, pastora Sayonara, né, Leite? Todos os dias pegam muita roupa. Tanto que a pastora e a diaconisa já deixam ali atrás tudo pronto para o varal. Não há. E quanto mais entra, quanto mais dá, mais entra. Mas eu quero falar que as pessoas são iguais. Muitas vezes elas parecem bonitas por fora, mas por dentro não tem frutos. E a Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Você tem que conhecer as pessoas pelos seus frutos, o que elas falam, o que elas te ensinam, como elas agem. Aí você vai conhecer as pessoas. Tem gente que fala muito bonito, mas quando você olha para a pessoa e as atitudes da pessoa, você vai ver que não são pessoas boas. O que a figueira representa na Bíblia? Ela tem conexão com o sagrado, simbolizando prosperidade, abundância, castidade, segurança, fecundada, imortalidade e paz. Se você buscar na Bíblia, todos
passagens sobre a figueira, você vai ver. A figueira e os seus significados bíblicos. A figueira aparece várias vezes na Bíblia. Olha que eu só peguei 46. Sempre acompanhada de lições importantes para a nossa vida como um todo. O Antigo Testamento fala sobre ela. Os profetas, Jesus fala sobre ela. Ou seja, é um elemento importante para a nossa aprendizagem. Os símbolos da figueira. Primeiro, a figueira é o princípio do cuidado. Provérbios 26, 18. A figueira é o princípio do cuidado. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. E quem trata bem do seu Senhor receberá tratamento de honra. 27, 18. Provérbios 27, 18. O que cuida da figueira comerá do fruto dela, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Se você zela pelo teu Deus com a sua vida, você será honrado na hora certa. Mas o nosso problema é que a gente só quer de Deus. A gente nunca quer dar. A gente nunca quer dar nada para Deus. A gente não quer dar o nosso tempo. A gente não quer dar a nossa leitura. A gente não quer dar as nossas orações. A gente não quer dar nada para Deus. A gente só quer receber. E isso é um problema. É um problema. Precisamos cuidar dos dádivas que o Senhor Deus nos concede. Usando o exemplo da figueira, somos alertados sobre isso. Cuida. Cuida da tua casa. Cuida do teu casamento. Cuida da tua família. Cuida dos teus filhos. Cuida da tua parte financeira. Cuida da igreja. Sim, temos que cuidar da igreja. Se tem um papel no chão e a gente passa por cima, você não está cuidando da igreja. E não pense que Deus não vê, porque Deus vê. Temos que o quê? Chegar, pegar, bem mexer assim. Cuidar. Segundo, a figueira seca em Israel. Mateus 21, 18 a 22. A figueira seca em Israel. Ora, de manhã, ao voltar da cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou e não achou nela senão folha, somente disse-lhe: nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admiraram como que imediatamente secou a figueira. Nós já lemos essa passagem. Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, isso será feito. 22. E tudo o que pedires a oração, crendo, recebereis. Você receberá. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Após uma discussão com os mestres hipócritas de Israel, o Senhor Jesus ordena que a figueira seque. Ela representa os religiosos que aborreceram Jesus. A gente muito seca. Há pastores muito secos. Há pastoras muito secas. Há pessoas que nem se importam com os outros e são pastores. Há pastores que você não consegue nem chegar
Jesus estava aqui, todo mundo chegava a Jesus. Por que os pastores seriam diferentes? Será que há pastores mais importantes do que Jesus? Jesus era povo. Jesus andava entre o povo. Jesus não tinha nem casa para ficar. Normalmente ele ficava na casa de Pedro. Porque ele veio cumprir. Ele veio falar do reino. Ele veio mostrar o amor. E será que a gente está mostrando esse amor? Será que os pastores grandões hoje estão mostrando o amor? Ou tem que diz que pastor tem que ter fazenda? Eu gostaria que você me mostrasse uma Bíblia. Isso é para você que está assistindo. Ou tem que diz que pastor tem que ter 10 apartamentos com dinheiro comprado da igreja? O dinheiro da igreja é para a igreja e para ajudar as pessoas. Era para divulgar a palavra de Deus. O dinheiro é para divulgar a palavra de Deus. E ela cura daqui, ela cura ali, mas não estou roubando a minha casa. E a procura da cara, ela cura. Voltem atrás. Voltem atrás. Cura daqui, cura daqui. Use para pregar a minha palavra. Aleluia. Não é para as pessoas gastarem com si próprios. Se Deus te dá, é para você investir, para ajudar pessoas. Aleluia. Terceiro, o princípio do propósito. Juízes 9, do 9 ao 11. Nós já lemos também. Só confirmando a palavra. Mas as oliveiras respondeu: deixaria eu a minha gordura que Deus os homens se me emprensam para ir lançarem sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para ir balançar sobre as árvores? Neste trecho de Juízes, vemos que a árvore é utilizada em um contexto que nos mostra a importância de cada um de nós permaneça no seu propósito e não no propósito do outro. Cada um temos um propósito. Deus chamou cada um de nós para fazer uma coisa. Uns é para pregar, outros seja para dar folhetos ali fora. É o propósito. Uns é para cantar, outros é para fazer músicas para o Senhor, outros é para tocar instrumentos. Cada um de nós temos um propósito. E tem pessoas fugindo dos seus propósitos. Ah, porque eu quero. Quando entra eu quero, já terminou o propósito de Deus. Quando entra o nosso querer, acabou o propósito. Busque qual é o seu propósito. Por que Deus te chamou? Quarto, tempo para arrependimento. Lucas 13, do 6 ao 9. Tempo para arrependimento. Lucas 13, do 6 ao 9. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma
Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, e que eu cabe no derredor e lhe dê de estrondo. E se no futuro der fruta, bem, mas se não, cortarás. E esse é uma coisa que Deus sempre nos dá: tempo para nos arrepender. Aqui é dado à árvore tempo para receber cuidado e adubo, e com isso frutifique. Caso contrário, será arrancada. O mesmo princípio se aplica em nós. Deus sempre dá um tempo para a gente voltar, para a gente se arrepender, para a gente ser tratado. Mas se a gente não fizer, se continuamos dizendo não, Deus o quê? Cortará. Ah, mas cortará como? Aí é com Deus. Pode ser morte espiritual, pode ser morte física. Você já pensou o que seria você não sentir mais o Espírito Santo na sua vida? Você querer ouvir a voz e não conseguir. E a conclusão? Na Bíblia, a figueira aparece como um elemento muito utilizado no ensino de Deus para as nossas vidas, no propósito, no arrependimento e no cuidado. Através dela podemos conhecer princípios importantes relacionados ao nosso relacionamento com Deus. E o que eu achei tão interessante é que ela foi a queda do homem. Ela foi a queda do homem. Ela enganou Jesus. E hoje ela representa Israel. Tanto que tem uma passagem que fala: quando tu vires está chegando a volta de Cristo, olhe pelas estações, olha para a figueira e você verá quando eu estou voltando. Eu não peguei essa passagem porque eu quero que você busque ela em casa. Eu quero que você comece a buscar quando Jesus está voltando. Porque ele está próximo. Ele fala sobre a figueira. Estamos muito próximos. Então, na verdade, o fruto que Eva comeu foi a maçã. Eu só achei 2 passagens na Bíblia que falam sobre macieira. 2. Porque não é uma fruta comum naqueles lugares. Então nunca poderia ser a maçã. Aprendi, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornam termo e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. E aí é a mesma coisa. Continua. Igualmente, quando vires todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo as portas. Ah, mas pastor, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Verdade. E pode fazer o que para mim, você pode dançar até com a figueira. Para mim não tem nada, estou nem aí.
trabalho é mostrar para você onde você está indo. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é orar por cada um que está aqui de madrugada. Esse é o meu trabalho. Meu, da Sayonara e daqueles envolvidos na igreja. Esse é o meu trabalho. Tanto que o meu trabalho funciona tão bem que eu vou contar uma coisa, mas não vou falar quem foi e nem quem é. Que Deus está me trazendo aqui à memória. Você acabou de se mudar para um lugar novo. E nesse lugar novo tinha uma mulher que orava nesse quarto. E nesse quarto ela estava sempre orando. Ela buscava a Deus naquele quarto todos os dias, inclusive domingo. E nesse quarto ela derramava suas lágrimas. E toda a sua casa, aquela casa está toda abençoada. Que quando você entrou na casa, o que você está fazendo de errado foi manifestado. Porque a casa era de Deus. Te arrepende, volta atrás, porque o fim está chegando. Não há nada que você faça que fique oculto. Aleluia. Por isso é que se ora. Por isso é que passo horas e horas orando por cada um. Cuidado, Jesus está voltando. Tudo é revelado. Não seja uma vergonha para o Evangelho. Amém? Porque assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra, eu te agradeço por cada pessoa aqui presente, Pai. Por cada filho teu, Pai. Pai, que as pessoas não saiam daqui como elas entraram, Pai, mas saiam em paz, Senhor. Saiam com o teu amor, com o teu abraço, Pai. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada pela palavra que foi pregada, Pai. Que a gente realmente possa pesquisar mais essa palavra e realmente ver a verdade. Leva na tua paz, na tua proteção, guarda-nos, proteja de todo o mal.